tudo bem? Então, no vídeo de hoje, a gente vai bater um papo e começar um quadro aqui no canal, o Litera Campo, que é essa conversa aqui entre um casal de leitores. Você que já acompanha aqui os vídeos do canal, já conhece o Leonardo, porque ele apareceu já algumas vezes. Aliás, eu vou deixar aqui no box de informações os outros vídeos que o Léo participou. E essa ideia foi sua, né, amor? Foi minha, não lembro, foi? A gente estava conversando aqui em casa sobre leitura e a gente resolveu, de repente, conversar aqui com vocês e abordar alguns temas. Ele teve a ideia, porque o Leonardo, entre nós aqui, ele é o mais criativo, do nome Litera Campo. E para começar, né, nada melhor do que a gente falar de como a leitura entrou na nossa vida, né? Que eu acho que foi de maneiras diferentes. Vamos ver aí. Será que a gente já lê desde pequeno? Na casa da gente tinha muito livro? Será que já li clássicos de cara? Vamos ver. Bora então começar a falar como nós nos tornamos leitores. Então a gente vai ter que voltar lá para nossa infância, né? Eu em casa, eu tinha alguns livros. Aliás, eu vou deixar aqui fotos, se eu achar na internet. Eu tinha uma coleção de livros da Disney que vinha com a fita cassete. Eu tô entregando a idade. Vinha várias fitas cassetes e os livrinhos com as histórias super famosas da Disney. E eu também tinha uma coleção do Escoteiros Mirim. Não sei se vocês vão lembrar também. Quem nasceu na década de 80, acho que vai lembrar dessa coleção aí. Você lembra ou não, amor? Eu lembro, eu cheguei a ler não lembro, era tipo um almanaque, né? Eram assuntos variados no Sim, livro, né? A gente vai colocar as imagens, acredito que a gente vai encontrar aí na internet. E aí eu gostava muito dessa coleção, e a minha mãe lia pra mim algumas histórias, e aí depois, quando eu comecei a ler, eu mesma pegava os livrinhos lá e lia. Você tinha também livros em casa? Não. Ninguém lia na sua casa? A minha lembrança assim, mais antiga assim, com um livro, eram uns livros de história mesmo, eram uns livros azuis, assim, eu não lembro, era a história do Brasil, né? Eu lembro do meu tio lendo essas histórias do Brasil, de como os portugueses chegaram. Então esse foi assim, meu primeiro contato com a leitura, né? E você gostava de ouvir essas histórias? Eu História gostava. do Brasil mesmo? A história do Brasil, português chegando aqui, meu tio contando, né? Meu tio lendo o livro, eu adorava aquilo. Isso você era bem criança, assim? Eu não sabia nem ler, né? Não, mais novo, então, não sabia ler? Começando assim a ler, né? E aquilo te despertou a curiosidade de pegar os livros e dar uma folhada? Só ouvia mesmo? Não, nessa época não, só de ouvir mesmo. Aí já falando já interesses da gente, eu lembro também, claro, dos gibis. E eu amava quando minha mãe me comprava algum gibi. Mas não era sempre não, gente. Era um item assim que era muito comemorado na minha casa, mas eu adorava. Você lia gibi também, né? Lia. Isso eu lia bastante, fazia coleção. Tinha uma vizinha, amiga da minha mãe, né, que ela lia bastante, a gente trocava gibi, né, a criançada trocava com ela gibi. Foi muito intenso, assim, na infância, né, Marcou demais, né? Essa leitura, assim. Aí já foi o primeiro contato com a leitura mesmo lendo, né, não alguém lendo pra mim. Uhum. Então você não tinha livros em casa? Tirando esses de história do Brasil, que eram uns 4, eu acho, não. Na minha casa também não tinha, assim, muitos livros não, gente. A minha mãe não tinha esse hábito, assim, da leitura. Mas aí na escola eu comecei também a ter mais interesse por livros e visitar a biblioteca. Você ia também na biblioteca ou ia porque a professora mandava? Não, eu ia na biblioteca, mas também não era para fazer leitura de livros de ficção ou não ficção. Eu pegava gibi do Asterix e Obelix. Já é alguma coisa. Vocês viram que ele acabou encontrando um bom caminho, que ele lê todo dia. Mas assim, nessa época, é claro que a gente ainda não tinha o hábito da leitura, né? Foi bem assim o comecinho. E o que me marcou muito, já falando dessa época de escola, de visitar a biblioteca, foi um livro que eu tive realmente vontade de ler, não foi a professora, a minha mãe que mandou, que foram As Brumas de Avalon, que na minha época fizeram muito sucesso. É o livro mais antigo, eu li quando eu tinha 12 anos, e eram 4 volumes. E, nossa, gente, ali eu peguei o gosto mesmo pela leitura, assim, marcou muito a minha vida. Você tem um livro assim que te marcou, que a partir desse livro você teve vontade de ler outros? Não. Nessa época, eu lembro que uma vizinha tentou empurrar para mim Harry Potter, a Pedra Filosofal. Eu tinha uns 12 anos, eu acho, e eu comecei a ler, eu li umas 2 páginas. Assim. Para mim era muito quadrinho, né? Eu lia muito quadrinho, né? Tava lendo Asterix Obelix, né, gibi e tal. Essa época eu ainda era muito ligado à figura. Então, o livro não tinha figura nenhuma, era só texto, texto, texto. Eu já achei aquilo uma chatice e deixei pra lá. E
e assim, a partir daí teve um hiato, assim, de não ter leitura nenhuma na minha vida, assim, Adolescência. da pré-adolescência até a fase dos 20 e poucos anos, assim, bem comecinho da fase adulta. Porque o Léo é um apaixonado por música, né, gente? E ele teve algumas bandas, né, amor? Tive, essa época eu dediquei total, assim, a música, né, tocar em lugares, banda, então eu esqueci da vida, assim, praticamente. Era Viveu em só função à música. essa época, assim, da pré-adolescência até o comecinho da fase adulta foi só música. Eu já não. Eu continuei tendo, assim, interesse por livros. E aí tinha os livros hypados da época. Mas o que eu lembro, assim, que eu li e me marcou muito, é um livro que eu tenho até hoje. Aliás, deixa eu tirar aqui da estante. Foi esse daqui, O Mundo de Sofia, que eu tenho ele até hoje, na edição que eu li. Esse livro eu ganhei de presente da minha tia, que já é falecida faz muito tempo isso, gente. Acho que foi em 98, 99, por aí. Então, lá com meus 14 anos, eu lembro que eu fiquei muito feliz de ler o livro pelo tamanho. E eu ouvia falar de pessoas que tinham começado a ler e pararam. Então, ter concluído esse livro e ter gostado dele, para mim, foi uma alegria muito grande e reafirmou esse meu amor, o início, pelo menos, desse meu amor pelos livros. Então, já nessa época, eu passei a frequentar livrarias. Eu lembro que até em mercado vendia livros. Não sei se pegou essa época também. Carrefour, né? Esse livro a minha tia me comprou no Carrefour. Carrefour. No Carrefour. Hoje em dia acho que não vende mais, né? Não sei, não... eu acho que não. E esse gosto mesmo, sabe? Por ver o que as pessoas estavam lendo, às vezes conversar com alguma amiga sobre livros, começou aí. E claro que a gente começou a ver sobre livros na escola também, aulas de literatura. Você teve essas aulas? A professora comentava sobre alguns livros? Ah, eu tive, mas eu era um péssimo aluno. Época da música, né? Só queria saber de tocar. Exatamente. Então eu não tenho muita lembrança, não. Mas eu tive uma professora muito boa, que ela passava bastante coisa de literatura, mas, meu, moleque, adolescente, assim, putz, só queria saber de tocar, então não lembro de quase nada. Tá, eu já prestava bastante atenção nas aulas de literatura, eu gostava, mas assim, os primeiros livros que a professora indicou pra gente eu não gostei, porque eram da fase do romantismo. Então eu lia Moreninha, eu li Amor de Perdição, Iracema, e eu lia mesmo, gente, eu não lia resumo, eu lia os livros, mesmo não gostando eu lia, e assim, não foi uma boa experiência pra mim, eu não gosto desses livros, mas aí depois ela passou a ensinar pra gente, comentar sobre o realismo, então eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li O Primo Basílio, e aí sim, eu gostei bastante, e passei a me interessar mais por clássicos. Foi aí que eu descobri os clássicos. Antes das aulas na escola, eu não tinha lido nenhum clássico. Eu sei que tem pessoas que já começam bem cedo, com 12, 13 anos, já se interessam, né, por clássicos da literatura. Eu não, foi pela escola mesmo. Mas eu também lembro, gente, de ler, assim, livros considerados ruins. Então, eu já li, sim, Paulo Coelho. De curiosidade, eu lembro. Tu não sabia disso? Não. Eu li, acho que Brida. Eu acho que eu li esse livro. E eu li mais um livro dele. Mas é um livro assim que eu não gostei muito, sabe? Mesmo adolescente, isso eu devia ter uns 15 anos, tá, gente? Sidney Sheldon. Eu li o livro do Sidney Sheldon. Ô, Leonardo, tá? Gente, eu não sabia disso, que eu não comento dessas coisas. Eu li Sidney Sheldon na adolescência. Eu acho que o livro é Nada Dura Para Sempre. Lembrei o nome do livro. Nossa, eu lembro certinho do livro. Foi emprestado, capa dura. Eu lembro perfeitamente do livro. Cheguei a ler essas coisas assim mais hypadas, né? A gente pode falar assim, mais populares. Mas não tive aquele gosto mesmo, sabe, gente? Senão eu falava, não teria vergonha não, mas não me despertou. Ah, tanto é que você leu um livro hypado do Dan Brown, né? Foi, eu li do Dan Brown O Símbolo Perdido. Ah, isso eu não li. Eu li uma vez Fortaleza Digital, uma coisa assim, era um livro de capa verde. Eu lembro muito assim das imagens dos livros, e eu não curti não. Tanto é que eu não tive interesse de ler o Código da Vinci, é esse nome, né? Código da Vinci. Eu não tive interesse em ler. O Leonardo, ele não leu esse livro, você leu? Não li, eu vi o filme só. Mas você gosta, né? Eu gosto do Dan Brown, né? Esse negócio de simbologia, teoria da conspiração com maçonaria, essas coisas assim, eu gosto. Viaja. Tanto que o primeiro livro que eu li, não sei se você sabe disso, foi O Segredo, que eu achei que fosse alguma coisa assim. Meu Deus! Revelações. O primeiro livro que eu li foi O Segredo. Tu comprou esse livro? Não. Me emprestaram. Não sei, por curiosidade, me chamou a atenção o título. Eu não lembro nada, assim, eu não achei nada a ver, né? Quando eu comecei a ler. Pelo que eu lembro, assim, de ouvir falar desse livro, é coisa assim, lei de atração, né? Isso aí, assim, é isso aí. É coisa isso assim, mesmo, né? Não tem nada a ver com mistério, nada a ver. né? Não, nada a ver. Eu achei que fosse alguma coisa assim, né? Eu não perguntei também, só pedi emprestado e pronto. Pegou e pronto. Foi pela capa e se ferrou. Me ferrei. E foi o primeiro livro que eu li, assim, depois
desse ato aí, né, que teve, né, da minha adolescência até a fase adulta, já comecei com essa bomba aí. Tá. Bom, eu acho, né, uma bomba porque pra mim não faz sentido nenhum esse tema, assim, não tem nada a ver comigo. A gente aqui, a gente não curte muito esse tipo de livro, assim, não é o livro que a gente lê. Então, pra gente realmente focar nesse tema, como a gente se tornou leitores, pra mim foi na adolescência que eu realmente criei aquele amor. Eu não vou falar pra vocês que eu criei o hábito, porque não era assim que eu pegava um livro e aí eu já pegava outro, ou lia mais de um livro por vez, não. Mas eu posso dizer que eu já, aí nessa época eu já lia vários livros no ano, sabe? Mas claro que não com a frequência que eu leio hoje. Pra falar pra vocês assim, esse hábito de leitura diário foram os últimos anos, porque né, a vida da gente acontece várias coisas, tem época que a gente está muito mais ocupado, aí deixa a leitura de lado. Eu passei por esses momentos sim, não pensem que eu fiquei desde a adolescência até os dias de hoje lendo todos os dias. Não, eu tive fases também que eu me afastei dos livros. E você também, né, amor? Assim, o hábito da leitura diário foi quando eu entrei na sua vida. Basicamente, né? O diário, sim, né? O hábito da leitura para mim começou com... Eu era um leitor de revistas, né? Assim, eu era um assinante da revista Mundo Estranho. Eu sou, né, extremamente curioso, né? E essa revista trazia bastante coisas interessantes. Temas né? de história, né? Então, bastante coisa que eu li era sobre história, né? Tratando temas históricos, né? E no começo também bastante coisa de empreendedorismo que eu lia, né? Não lia muita ficção. É verdade. Eu cheguei a dar pra ele de presente. Início de namoro, gente, eu lembro de dar pra ele de presente um livro do... Tu me deu uma coleção. A coleção de quem? Esqueci o nome. Do Flávio Augusto. Flávio Augusto. Porque ele já tinha essa vontade de empreender, de ter um negócio próprio. E ele gostava muito de ver os vídeos, né, do Flávio Augusto. E aí eu peguei e dei os 3 livros, né? Foi a Geração de Valor. Geração né? de Valor. Os 3 livros da Geração de Valor. Que eu acabei não lendo. É. E é bem assim, é simples. Não, é bem didático. Porque é um livro com é um livro com muitas imagens, né? Sim, não é só sim. texto. Não. Pelo que eu fui ler, tem bastante imagens. É assim, bem tranquilo. Mesmo quem não tem o hábito de leitura, lê tranquilamente esse livro. Assim, se gostar do tema, com certeza. E aí, a gente tem esse hábito aqui em casa, de ler todos os dias pela manhã. Hoje a gente consegue fazer isso. Então a gente acorda, faz um cafezinho e lê. Mas eu vejo assim que a gente continua em plena evolução. O Leonardo, ele tá muito diferente desde que eu conheci ele. A gente tá junto há 7 anos, né? Mudou bastante. Hoje em dia ele tá lendo 2 livros, gente. Ele não fazia isso. O Leonardo era assim, ele pegava o livrinho dele, esse livro acabou. Agora não. Ele já tá lendo... Quanto tempo você tá lendo? Hoje eu tô lendo 1984, que eu pego durante a semana, e final de semana eu tô lendo a biografia do Hitler. Aí. Pode falar Hitler? Pode. Eu acho que pode. Vamos derrubar o vídeo? Vamos derrubar o vídeo? Não, acho que não. Pô, pode... Como é que eu vou fazer um vídeo sobre a biografia? Tem que poder. Vai cair. Não, pode. Eu acho que pode. Um líder alemão líder alemão. 1900 e... De 33 a 45. Isso. Então, gente, isso mudou muito nele, sabe? Ler clássicos, o Leonardo, ele gosta muito de Agatha Christie. Você não falou, ele adora Agatha Christie. É verdade. A Agatha Christie tava sumindo aqui no vídeo. Eu adoro a Agatha Christie, eu adoro esse tema, né? Quando começou esse interesse por suspense Agatha Christie? Eu já tava contigo, já. Foi uma vez que a gente foi na livraria e eu vi e não sobrou nenhum. Que é o melhor livro dela, que eu tenha lido, pelo menos, né? O que eu gostei mais dela foi Não Sobrou Nenhum. Pra mim é um dos melhores também. Não sobrou nenhum. Gostei muito também da Convite para Homicídio. Mas deixa isso para um outro vídeo. Tá. A gente fala mais de Agatha Christie. Eu me empolgo já. Eu gosto bastante. Vocês viram que ele adora. Ele sempre tá lendo alguma coisa dela. E ele começou a ler clássicos também. Por exemplo, ele tá lendo 1984. É uma mudança, assim, pra ele. E vocês sabem, né, gente? Eu tô lendo vários livros, tô tentando até diminuir, mas a leitura realmente é uma parte vital, assim, na nossa vida. A gente gosta muito de ler e de vir aqui conversar com vocês. Então, esse vai ser o primeiro episódio do Literacampo, claro, se vocês gostarem. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, todo mês, a nossa proposta é vir aqui bater um papo sobre um tema, assim, a respeito da leitura. Então, deixem aqui sugestões para o próximo mês, para a gente conversar aí da nossa jornada como leitor e trocar essa ideia com vocês. Então é isso aí, gente. Curte o vídeo aí para eu voltar aí mês que vem. Vai ter Literacampo, sim. Até o próximo vídeo, gente. Até lá. Tchau, tchau.